Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar falando sobre BIOS. O BIOS é um sistema de entrada e de saída. Se o BIOS da sua máquina parar, o seu computador com certeza vai parar também. O BIOS ele é responsável por executar as tarefas desde quando você liga o seu computador até o carregamento do seu sistema operacional da sua máquina. Nós vamos estar explicando como é que você configura o BIOS de qualquer placa-mãe. Nós vamos estar explicando detalhe por detalhe como faz a configuração corretamente. Então, pessoal, vamos aprender a configurar uma BIOS aí corretamente. Para entrar numa BIOS, você precisa de uma combinação de teclas, porque cada BIOS é uma forma diferente de se entrar nela. No final desse vídeo, vou trazer para vocês um tutorial de como vocês vão entrar no BIOS de cada placa-mãe. E para você mover também esse BIOS da placa-mãe, você precisa de teclas do teclado para você poder movê-la aqui, os menus e os submenus. Essa placa-mãe aqui eu já fiz totalmente a configuração dela, mas vou passar para vocês tudo no passo a passo, como é que vocês vão conseguir fazer essa configuração de BIOS. Que quem configura um BIOS, pessoal, já tem uma grande noção para configurar qualquer um outro BIOS diferente, tá? Que basta você acessá-la, o BIOS, e você usar as teclas corretas para você se mover por dentro. Então vamos aí, pessoal, tudo no passo a passo, como é que a gente faz uma configuração correta numa placa-mãe. Nós estamos aqui numa placa-mãe de PC, ó, vamos usar as teclas direcionais do teclado, que são as teclas para o lado esquerdo, para o lado direito, para cima e para baixo. Essas teclas que estão para você na tela aí mostrando. Para o lado, a gente vai movendo com as setas direcionais, tá? Agora, para baixo, com as setas direcionais, vamos descer. Cada BIOS é uma configuração diferente. Aqui na linguagem, vocês parando em cima, selecionando a linguagem, vocês pressionam a tecla Enter do teclado. Vocês pressionando Enter, com as teclas direcionais novamente, para baixo e para cima, vocês podem mover o idioma da sua placa-mãe. Fica a seu gosto, tá? No caso aqui, essa placa-mãe aqui, ela não tem o idioma português, tá? Aí você tem que usar um idioma mais próximo do seu conhecimento. Você seleciona qualquer um. Com as teclas direcionais para baixo novamente, nós vamos chegar aqui na data. Ó, dia. Vamos voltar aqui, ó, dia, mês e ano. Eu estou movendo aqui como? Com a tecla Enter, ó, Enter, Enter e Enter. Fiz a mudança. Agora, para mim alterar essa data aqui, eu posso usar a tecla mais do teclado, que ela fica na alfanumérica, tá? Do lado direito, o mais ele vai subindo, ó, o mês, ó. Eu vou então colocar o mês que é 11 com mais. Se por acaso você passar, você pode apertar a tecla menos, que ela volta para 11, né? Vocês novamente pressionam a tecla Enter. Hoje é dia 25. Mesma coisa, a mais. Vocês vão com a tecla mais. Se você passou, você volta com o menos. Isso. O Enter novamente. Vocês vêm com a tecla mais ou a menos, tá? Isso é uma maneira para você mover. Como você também pode mover, pessoal? Opa, com as teclas para o lado de novo aqui, que eu passei sem querer. Voltando aqui com as teclas, com a tecla Enter, né? Eu posso também mover aqui diretamente pelo número. Ó, eu posso botar aqui 02. Tá vendo? Eu posso botar 11, número 11, 11, que ela vai para o mês 11. Do Enter. Como aqui, se ela tiver 14, digitei 14, eu posso digitar também o número 25. Tá vendo? Que ela vai direto. E aqui mesma coisa, eu alterando o ano, ó, 2021. Eu posso vir aqui digitar 2022. Opa, digitei errado, 2022. Tá vendo? Mesma coisa, com as teclas direcionais para baixo novamente. Na hora que são 8 horas e 44 minutos. Você pode mover aqui com
com a tecla mais, ó, é 8, nós estamos subindo, como podemos descer com menos 8. Dá o Enter, mais e menos, pessoal, para vocês entenderem, tá? Então vocês deixam na hora correta que vocês acham, tá? Vocês usam um Enter de novo, isso aqui para segundo, e vai movendo. E vocês vão movendo, tá, pessoal? Então entendemos aí no momento como é que usa algumas teclas, tá? E vamos também usar a tecla chamada ESC do teclado, tá? A partir de qualquer momento. Então você fez total configuração no seu BIOS, tá? Que aqui em cima vocês podem ver que ela mostra pra gente o processador, tá? Aqui em cima, que é um Core 2 Duo, o modelo do processador E4500, processador 2.2 GHz. Aqui vem mais aqui embaixo aqui o total de memória, 4.096 MB. Módulo dela DDR3, 4.000 quer dizer 4 GB de memória, tá? Ó, a frequência dessa memória aqui, que é 800 MHz, tá? Então, passamos para vocês aí a primeira tela. Vamos avançar aqui com as teclas direcionais para o lado direito, na opção Advance, que é uma opção avançada, tá? Minha BIOS já está completamente configurada. A forma de vocês configurar essa aqui, tá? Vocês, ó, selecionam com as setas direcionais para baixo, tá? Tá vendo? Para baixo e para cima, para mover. Vamos fazer uma alteração aqui nessa USB configuração, tá? Vamos apertar o Enter agora e vamos, ó, com as teclas direcionais para baixo, vamos dar o Enter. Aqui que vocês vão usar também, ó, teclas direcionais para cima e para baixo. Vocês desabilitam, como vocês dão Enter e vem aqui e vocês habilitam novamente, tá? Teclas direcionais para cima, vocês dão Enter e vocês alteram, tá? Ó, assim que vocês fazem a mudança. O ESC do teclado para voltar agora, tá? ESC, aquela tecla no lado esquerdo lá em cima, a primeira do lado do F1. Dá um ESCzinho. Vocês voltam de novo. Voltamos aqui já no Boot Configurate, tá? Mostrando para vocês a configuração é essa. Nesse outro menu aqui, a configuração tem que ficar dessa maneira. Essa do driver. O flop já está configurado. Evento. Configuração de vídeo, tá vendo aí, ó? Vocês têm que deixar essa configuração aqui também, ó. Esse adaptador aqui com as teclas direcionais, tá? Ó, vocês deixar o alto, tá? Aqui que vocês faz as suas configurações de vídeo, tá? De placa de vídeo, ó. PC gráfico, tá? Ó. Vocês deixam em alto, que automaticamente a maioria das placas-mãe ela já reconhece a placa de vídeo quando você espeta. Antigamente a gente tinha que colocar uma placa de vídeo. Antes de colocar a placa de vídeo, teria que vir nessa função para poder habilitar para a placa de vídeo ser reconhecida no PC. Hoje em dia, a maioria das placas-mãe já reconhece automaticamente. Voltando aqui, então, essa função aqui tem que estar dessa maneira, tá? O USB já passamos que é importante, tá? Porque você se configurar o mod de boot pelo pendrive, essa USB aqui tem que estar ativada, tá, pessoal? Aqui estamos aqui no chipset, o PCI Express. Vocês vão usando, tá? As teclas ESC, tá? E as teclas direcionais para mover, tá? Eu tô mexendo aqui de uma forma misturada para vocês entenderem, tá? Com as teclas direcionais, para vocês tentar mexer dentro dela. Agora vamos com a tecla direcionais para o lado direito. Security aqui é segurança. Aqui você não precisa fazer nenhuma alteração nessa placa-mãe aqui, que tem que estar dessa maneira aqui, ó. A forma correta. Essa função ESC para voltar, ó. Enter para mudar. Teclas direcionais para baixo. Quiser fazer alteração, teclas direcionais, desabilitar, tá vendo? Para botar habilitada, a configuração correta é essa. Vamos com a tecla direcionais do teclado para o lado direito, aqui em Power, né? Aqui a opção correta é essa aqui que nós estamos habilitando também essa placa-mãe aqui. Vocês façam a mudança que vocês desejarem dentro dessa placa-mãe. E vamos chegar aqui agora, pessoal, nessa ordem de boot aqui, tá? Já passamos para vocês como é que vocês fazem a mudança aqui desses menus.
Agora vamos vir aqui numa aba principal, porque essa aqui é a aba onde faz o boot, né? Onde faz o boot. Para você configurar essa placa-mãe aqui com a placa-mãe da Intel, a configuração de ordem de boot tem que estar dessa maneira aqui, tá? Ó, com as teclas direcionais para baixo. Ó, a USB, ó, tá vendo? Essas USB aqui tem que estar tudo habilitada, tá no alto, tá tudo com até USB, ó. ESC para voltar quando falha alguma coisa. Essas portas USB. Aqui vocês deixam sempre como primeiro boot. Vocês podem notar aqui, pessoal, que o meu primeiro boot ele tá como CD DVD. O de vocês, quando vocês for formatar, o seu dispositivo tem que estar em primeiro, tá? Como ordem de boot. Vocês podem notar aqui desse lado aqui, ó, a prioridade de ordem de boot sempre tem que estar no CD e DVD ou o seu pendrive para assim ela puxar a ordem de boot, tá? Tá aqui o nosso disco rígido, tá? O Enter, ó, vocês podem notar que ela tá habilitada, tá? Os nossos boots para aqui tudo habilitado. E essas placas-mãe aqui, pessoal, esse BIOS muito parecido, as configurações em si são muito parecidas. Basta vocês usar as teclas direcionais para o lado direito, para o lado esquerdo, para cima e para baixo, a tecla Enter, o sinal menos, o sinal mais, ou você usar os números para você mudar automaticamente, ou a tecla ESC. Em a maioria dos casos, em alguns casos, para você mover essas ordens de boot aqui, vocês têm que usar a tecla F5 ou F6, pessoal. F5 ou F6 para vocês alterar, tá? Essa ordem de boot, quando você chega aqui, para você fazer a alteração. F6 para subir, F5 para descer, tá, pessoal? Isso aí em algumas placas-mãe da Lenovo, da Samsung, acontece muito isso. Então, pessoal, em tela para vocês aí, rapidamente agora, um pedacinho de alguns atalhos do teclado para vocês acessar esse BIOS, tá? O BIOS de sua placa-mãe. Positivo, F2 ou Dell, Acer, F2 ou Dell também, Asus, F2, a Dell, F2 ou F12, HP, F10 ou ESC, Lenovo é um grampo lateral, o F1, F2, FN, F1 ou FM, F2, a Sony, F1, F2, F3, ou a tecla Assist, que é a tecla de assistente, a Toshiba, ESC, F1, F2, os antigão, F12 e a Samsung, F2, ok, pessoal? Então, nosso canal passou aí para vocês a forma correta de se configurar uma placa-mãe, tá? Então, entendam, cada placa-mãe é uma forma diferente de acessar. E cada placa-mãe tem uma forma também de você mover através da tecla do teclado, tá? Quem aprendeu a configurar esse BIOS aqui, com certeza, acessando qualquer BIOS, vai tirar de letra que já aprendeu a como configurar uma placa-mãe corretamente. O nosso canal ficando por aqui e amanhã a gente volta. Fui, tchau, pessoal!